Todos pensavam que ele era o aluno novo mais fraco, mas ele desperta o poder de um herói lendário. Nemo estava prestes a entrar nesta academia mágica quando sua vida dá uma guinada brusca, pois sua aldeia é atacada por criaturas monstruosas, e ele descobre que possui o poder da sucessão. Ele se junta à academia e se torna parte dos 7 cavaleiros para lutar contra os monstros e salvar o mundo. A presidente da academia e líder dos 7 cavaleiros está em uma missão para salvar as aldeias sob ataque e procurar novos candidatos para a academia. A presidente Faria chega a uma das cidades, mas a encontra deserta e em ruínas completas. Ela lamenta não ter conseguido salvar a cidade ou qualquer um de seus habitantes e, com uma voz triste, canta uma canção como forma de condolências. Sua assistente, Ellen, chega e a informa que não há sobreviventes. Elas deixam a cidade e pegam um trem, esperando ao menos salvar a próxima aldeia. Sua assistente avista outra aldeia pela janela, que está em chamas e em completo caos. Elas decidem ir para lá para proteger os aldeões e, com sorte, encontrar seu novo candidato Grancy. É lá que encontram Nemo, que testemunha uma cena aterrorizante. Monstros carnívoros chamados Fisses estão devastando sua aldeia, atacando e consumindo pessoas. Ele observa os monstros se multiplicarem ao consumir os aldeões. Numa tentativa desesperada de fuga, ele corre para a estação e se esconde lá, esperando um trem para escapar da aldeia. Mas, infelizmente para ele, em vez do trem, os monstros aparecem. Ele tenta correr, mas os Fissus rapidamente o cercam, sem escapatória. De repente, um trem chega à estação e, bem na hora, Faria emerge. Ela libera um raio azul e entra em ação, atacando os monstros. Assim que um Fisses está prestes a atacar Nemo, ela o empurra para o lado, salvando sua vida. Ela lança mais ataques de raios, mas logo percebe que sua magia sozinha não será suficiente para superar essas criaturas. Ela aproveita seu poder mágico de sucessão e se transforma em sua forma heróica, chamada Cavaleira Eunomia. Com esse novo poder, ela ataca o monstro com poderosos trovões azuis, salvando Nemo mais uma vez dos Fisses. Ela se aproxima dele e, ao ver seu uniforme, pergunta se ele é um calouro da Grand City Academy. Ele confirma que é verdade, e ela se apresenta expressando o quão feliz está por tê-lo salvado ao menos. Ela o leva consigo e eles embarcam no trem e deixam a aldeia. Dentro do trem, ela lhe serve café e lanches. Ela o informa que outras 5 aldeias foram consumidas pela escuridão por causa dos Fisses. Ele a pergunta sobre seu poder Grancy, e ela lhe fala sobre sua heroína, Eunomia, que se opôs aos seguidores do Deus da Destruição, salvando o mundo durante a Era da Grande Escuridão. Ela lhe diz que os heróis foram escolhidos por Deus para proteger o mundo, e sucessores como eles empunham os poderes dessas figuras heróicas. Ela enfatiza que eles, como estudantes de Grand City, têm o dever de proteger o mundo daqueles que buscam espalhar o mal. A conversa deles é subitamente interrompida quando uma versão mutante do Fisses ataca o trem, fazendo-o colapsar. No rescaldo, Nemo encontra uma Faria ferida e percebe que ela havia se transformado em sua forma heróica para salvá-lo. Apesar de seus ferimentos, Faria se levanta, pronta para enfrentar o monstro. Ela avança contra a criatura e contra-ataca com seu raio, mas é claro que ela está lutando e não pode fazer muito. Sendo a heroína, ela decide se sacrificar criando uma barreira protetora e pede a Nemo para levar Ellen consigo e escapar. No entanto, Nemo se recusa a deixá-la sozinha, e de repente, seu cartão Grant's Eve brilha, para sua grande surpresa. Ele o toca e é transportado para um jardim místico onde ouve a voz de uma deusa chamada Ceras. A deusa lhe pede um desejo e Nemo expressa sinceramente seu anseio pelo poder de proteger Faria, até mesmo prometendo sua vida por ela. A deusa concede seu desejo e seu cartão brilha roxo novamente. De repente, uma figura misteriosa aparece diante dele, reconhecendo o brilho compartilhado na alma de Nemo antes de desaparecer. Nemo ganha os poderes de sucessão e essa pessoa misteriosa é seu herói. Nemo é transportado de volta à cena, e ele vê os Fissus rompendo a barreira de Faria. Com determinação e poder recém-descobertos, ele a resgata transformando sua mão em uma espada mágica. Ela fica chocada ao ver isso, e sua heroína, Eunomia, materializa-se diante dela, instando-a a confiar em Nemo. Ele continua a atacar o monstro com sua espada mágica de mão, e o monstro se multiplica em número. Com grande determinação, ele elimina os monstros enquanto Faria o observa ali, maravilhada. Ele pega a arma dela que o monstro havia jogado antes e a entrega a ela. Juntos, eles batalham ferozmente contra os monstros. Ele prende o monstro, transformando sua mão em uma corrente e o mantém no lugar, dando a Faria a oportunidade perfeita para usar seu ataque de raio supremo e finalizar o monstro. No dia seguinte, ela o leva para a Grand City Academy, acompanhada por Ellen, que parte ao chegar para cuidar de alguma papelada. Nemo perguntou sobre isso e Faria explica que os documentos são para o trem quebrado, o que imediatamente o faz sentir-se culpado. No entanto, ela lhe diz severamente que a vida dele é mais importante que o trem. Nesse instante, um rapaz chamado Ju chega correndo, puxando um enorme carrinho. Ela o pergunta sobre o conteúdo do carrinho e Ju explica que ele contém um dragão, o Fissus, que ele derrotou. Nemo parece perdido, então Faria o apresenta a Ju como o sucessor do herói do Gelo Ardente, que orgulhosamente declara ser o mais forte entre os 7 cavaleiros.
Mais tarde, ela convoca uma reunião com o conselho estudantil para apresentar Nemo a eles. Ela surpreende os membros ao anunciar que ele é o novo integrante dos Sete Cavaleiros. Sua entrada em suas fileiras é recebida com ceticismo, e os outros membros dos Sete Cavaleiros expressam suas preocupações. No entanto, Faria fica ao lado dele, recontando como ele fez contato com o herói que salvou a vida dela. Ela lhes diz que Eunomia a instruiu a confiar nele. Eles ficam intrigados pelos poderes incríveis de Nemo, que parecem ter se manifestado sem nenhum treinamento formal, e concordam em deixá-lo se juntar aos Sete Cavaleiros. Faria sugere que Ju acolha Nemo e lhe faça um tour pela academia. Eles começam, e Ju lhe mostra a estátua de um antigo Cavaleiro dos Sete, explicando que eles herdam seus poderes desses heróis, e que devem usar seu poder para salvar as pessoas dos Phases. Nemo fica triste e pergunta quem eles protegerão se sacrificarem suas vidas. Antes que as coisas fiquem muito filosóficas e deprimentes, uma garota os interrompe. Apresenta-se como Sophitia, a bibliotecária, e esclarece Nemo sobre a rica história da academia. Ela lhe diz que a biblioteca guarda as memórias de heróis passados e que os alunos formam contratos com cartas de heróis após treinamento rigoroso. Ela explica que suas circunstâncias de encontrar poderes por destino o tornam uma exceção. Sofia então se vira para Ju e o elogia por seu feito notável de derrotar um dragão e parte. Depois disso, Ju o leva à cafeteria e a vários outros lugares. Quando o dia chega ao fim, ele mostra a Nemo seu dormitório e vai embora. Uma surpresa inesperada aguarda Nemo quando ele abre a porta e encontra Faria. Ela lhe diz que ele está no dormitório da presidente e ficará com ela e Ellen. Nemo fica profundamente comovido e honrado com a oferta dela. No dia seguinte, Nemo começa suas aulas na academia. Em uma das classes, ele aprende sobre a história dos Sete Cavaleiros e como eles lutaram contra o deus maligno Nestra, protegendo este mundo. Após a aula, ele encontra um dos atuais membros dos Sete Cavaleiros, um elfo chamado Gareth, que lhe entrega uma poção e pede para ele levá-la ao laboratório de alquimia. Nemo aceita a poção e parte para completar a tarefa como um cão obediente. Ele entrega a poção a uma das alunas da alquimista, que lhe diz que é um elixir dos elfos. Ju então chega e o zomba por ser o garoto Irã, mas de repente eles ouvem um barulho vindo de cima e saem para investigar. Eles descobrem que o dragão, que Ju derrotou, se libertou de seus confins gelados e está prestes a atacar Sophitia. Ju imediatamente entra em ação, determinado a derrotar o dragão mais uma vez. Ele usa sua sucessão e se transforma em sua forma heróica e ataca o dragão. Nemo é encarregado de levar Sophitia e os outros para um lugar seguro enquanto Ju continua a lutar contra o dragão. Ele usa sua lâmina de gelo e avança contra o dragão, cortando-o ao meio, mas para sua surpresa, o dragão sobrevive e muta, tornando-se um dragão de duas cabeças. Sua forma heróica aparece e lhe diz que a transformação do dragão é por causa dos Physis e que ele está muito mais forte do que antes. O dragão começa a atacar Ju com poderosos feixes e ele mal consegue desviar deles. Nesse instante, Nemo chega e se junta a ele. Ju lhe diz para ir chamar a presidente enquanto ele tenta atrasar o dragão até que ela chegue. No entanto, a lealdade e o senso de dever de Nemo o impulsionam a permanecer com Ju na luta. Ele pega uma faca da cena e usa sua sucessão também. Ele prende o dragão com sua corrente e o atinge com uma faca, pedindo a Ju para congelar o monstro agora. Ju atinge o dragão com sua lâmina onde Nemo golpeou antes e usa seu ataque de coração de gelo para congelar o dragão. Mas seu ataque começa a congelar Nemo também, e ele pede para que se retire, mas Nemo recusa, dizendo que se ele sair agora, Ju não poderá congelar o dragão completamente. O herói de Nemo materializa-se diante dele e lhe diz que o dragão, apesar de morto, continua a se mover sem vida por causa dos Fissus, e pede para ele dar um fim ao dragão. O próprio herói de Ju materializa-se diante dele e aponta o núcleo do dragão, que está regenerando seu corpo. Ele então usa essa informação para atingir seu núcleo e dar um fim ao monstro. Após a vitória, ele se abre para Nemo sobre seu passado e revela que seu pai, um ex-sucessor, sacrificou sua vida para proteger as pessoas de sua cidade. Ele diz a Nemo que agora deseja se tornar mais forte que seu pai e continuar seu legado para que possa proteger os outros também. Ele agradece a Nemo por sua ajuda e oferece sua amizade, que Nemo aceita alegremente. No dia seguinte, Faria realiza uma reunião dos Sete Cavaleiros e levanta a questão de que muitas criaturas estão se tornando distorcidas por causa do crescente poder dos Phases. Gareth teoriza que os remanescentes dos Physis que perecem se remobilizaram e iniciaram ataques em larga escala. Faria os informa que eles têm fundos de muitos países, então cabe a eles deter os Physis e salvar o mundo. Após a reunião, ela convida calorosamente a todos para se juntarem a ela para uma refeição que preparou. Nemo fica animado, ansioso para provar a comida dela. No entanto, os outros parecem hesitar. Ju comenta que este prato em particular é o único conhecido pela presidente, o que cria um clima sombrio entre o grupo. Felizmente, Nemo se entrega avidamente à refeição, claramente gostando dela. Todos ficam surpresos ao vê-lo comer como um porco e, vendo seu entusiasmo, Faria traz ainda mais da mesma comida. Após a refeição, todos, exceto ela, saem e discutem o apetite de Nemo, deixando-o envergonhado. Gareth o elogia por lutar ao lado de Ju e derrotar o dragão. Eles continuam a conversar por mais algum tempo e Nemo se sente feliz por fazer parte do grupo.
Mais tarde ele encontra Sofia, que o informa que ele é o assunto do momento entre os professores e expressa seu otimismo sobre o potencial dele. Mais tarde, em seu sono, Nemo sonha que ele e seu herói estão presos dentro de um prédio em chamas. Mas antes que ele possa perguntar ao seu herói sobre essa visão, ele acorda abruptamente com uma batida na porta de seu quarto. Ele abre a porta e encontra Faria do lado de fora, que o informa que eles têm que partir para uma missão. Os 7 cavaleiros embarcam em um dirigível para resgatar as outras vilas e cidades que estão engolfadas pela escuridão dos Phases. Ellen informa à equipe que, quando o exército não consegue lidar com isso, eles solicitam reforços da Grand City Academy. A cidade para onde eles estão indo está em ruínas e caos por causa dos Phases, e os habitantes estão feridos e mortos. Chegando a uma cidade, os 7 cavaleiros imediatamente começam a trabalhar usando sua sucessão e se transformando em heróis para começar a eliminar os Phases. Faria salva um aldeão dos Phases e o elimina. Ela pede a Ellen para evacuar os habitantes para um lugar seguro, enquanto o resto dos 7 cavaleiros batalha contra seus inimigos monstruosos. Gareth usa sua espada da escuridão para eliminar um grupo de Phases. Shirley ataca os Phases com múltiplas espadas. Quando isso não parece funcionar, ela usa um ataque chamado Chama da Dança, criando um tornado de chamas roxas para eliminar os Phases. Gildan enfrenta bravamente o resto dos Fissos, mas seu herói o informa que seu poder mágico está diminuindo. Mesmo assim, Gildan continua a atacar os monstros e consegue cortar uma de suas cabeças. No entanto, o monstro lança pelos ares com seus tentáculos. Ele cai no chão perto de Ju e Nemo. Eles pedem para ele descansar enquanto se preparam para enfrentar os Phases. Nemo o prende com suas correntes e Ju aproveita a oportunidade para desferir um poderoso ataque de gelo nele. Os 7 cavaleiros eliminam com sucesso os Fissus e salvam os habitantes da cidade. Após a intensa batalha, Sophitia cuida dos ferimentos de Gildan, que então corre para a floresta para praticar. Mais tarde, Ju e Nemo conversam sobre os eventos do dia, e Ju lhe diz que está se sentindo culpado por ter tratado Gildan como um fardo durante a luta. Ele revela a Nemo que Gildan é o príncipe de um reino, e que muitas pessoas têm grandes esperanças nele. Enquanto isso, Faria entrega seu relatório da batalha do dia ao membro do conselho, e um deles a informa que os Phases têm quebrado a Silver Hardlass e a encarrega da responsabilidade de ficar de olho em Nemo. Após aquela reunião, ela e Ellen conversam sobre seu dever interminável quando Shirley chega correndo com notícias urgentes sobre Gildan. Enquanto isso, Ju e Nemo, tendo ouvido um barulho alto, chegam para encontrar Gareth lutando contra um monstro. Mas eles rapidamente descobrem que é de fato Gildan quem foi possuído após usar sua magia além dos limites. Ju se prepara para pôr fim a essa situação matando Gildan, mas Nemo intervém. Gildan ataca Nemo, levando Gareth a atacar Gildan para salvá-lo. Julius diz que não tem outra escolha senão acabar com Gildan, pois ele é seu amigo, mas Nemo o impede, dizendo que tem uma ideia que desencadeia uma onda de memórias em Gildan. Ele tenta escapar de sua escuridão, mas não consegue e continua a atacar seus amigos. Nemo o prende com sua corrente e pede para ele não desistir. Ju usa sua lâmina de gelo para imobilizá-lo momentaneamente para que pudessem tirar Gildan da escuridão. No entanto, Gildan se liberta do gelo e implora para que acabem com sua vida antes que ele seja totalmente consumido pela escuridão. Nemo lhe diz que eles não podem, porque ele é amigo deles e o lembra de suas palavras para rir quando as coisas ficarem difíceis. Tirando forças do apoio inabalável de Nemo, ele decide lutar contra a escuridão. Com o esforço combinado deles, os cavaleiros conseguem tirá-lo das garras do monstro e salvá-lo. Gildan então expressa sua sincera gratidão a Nemo, e os dois jazem no chão, exaustos. Ju pede desculpas a Gildan por tê-lo insultado sem querer antes na batalha com os Fissus, e ele lhe diz que está tudo bem. No dia seguinte, Nemo acorda e encontra Faria cuidando de seus ferimentos, mas ela acidentalmente cai sobre ele, fazendo-a corar. Ela o informa que ele dormiu por muito tempo, depois de usar tanta magia tentando salvar Gildan. Ele a pergunta sobre a condição de Gildan, e ela o informa que ele está bem agora, e na verdade, acordou muito antes dele. Faria o repreende por não se cuidar, e quando ele tenta se levantar da cama, ela o empurra de volta e declara que vai vigiá-lo em seu quarto até que ele se recupere. Enquanto isso, Ju cuida de Gildan, que reclama que o lugar é sem vida, devido à falta de garotas. Ele diz brincando que tem inveja de Nemo por ter a presidente cuidando dele. Mas Gareth o interrompe e pergunta se ele consegue se lembrar do que aconteceu durante sua possessão. Ele tristemente lhes diz que não se lembra de muito, o que Gareth comenta que, embora a possessão seja comum, é raro acontecer com alguém como Gildan. Ele expressa sua suspeita de que algo externo possa ter causado isso. Eles discutem a possibilidade de ser um Phase disfarçado dentro da academia, já que o dragão que Ju trouxe havia suspeitosamente voltado à vida mais uma vez. De repente, eles ouvem Faria gritando. Acontece que ela está com problemas para cozinhar, como a maioria dos americanos, e Nemo fica preocupado ao vê-la visivelmente em pânico. Pensando ser uma bombeira, ela joga um enorme balde de água no fogão e pede para ele voltar a dormir. Após sua intensa batalha com o fogão, ela lhe entrega o que parece ser o único prato que conseguiu fazer e se desculpa por sua terrível culinária. Ele a consola e lhe diz que gosta desse prato para fazê-la feliz.
Nesse instante, um gato fofo aparece e começa a esfregar-se na perna de Faria, e ela revela timidamente que é seu animal de estimação. Nemo tenta acariciar o gato, mas ele sibila para ele e foge. Depois disso, ela leva seu dever de enfermeira mais a sério e faz todo tipo de tarefas para ajudá-lo. Mas no final, ela fica exausta e se deita. Infelizmente para ela, Ellen chega e a lembra que ela tem trabalho a fazer. Ela então prossegue para sair, avisando-o para descansar, mas Shirley mesma quase desmaia de exaustão. Depois que ela sai, Nemo pergunta a Ellen por que a presidente o está ajudando quando está ocupada, mas Ellen simplesmente lhe diz que é o jeito dela. Ele continua a questionar sobre Faria, e ela lhe diz que Faria sempre foi assim, querendo proteger a todos com os poderes de herói. Ellen então o informa que ele é especial para Faria, porque é o único sobrevivente de sua cidade, e a presidente lamenta não ter conseguido salvar a cidade inteira. Mais tarde, Faria e os rapazes visitam Nemo. Ele pergunta a Gildan se ele se recuperou, e ele lhe diz que está bem. Gildan então começa a zombar dele, chamando-o de animal de estimação de Faria, e ela dá um tapa na boca de Nemo, envergonhada, para fazê-lo calar a boca. Gareth então entrega a Nemo uma pasta fedorenta, chamando-a de remédio de cura élfico. Eles continuam a conversar mais um pouco e jogam cartas para passar o tempo. Gildan perde 3 vezes seguidas, tornando-se o coringa do grupo. Ele comenta brincando que deveria pedir a ajuda de seu herói da próxima vez, o que deixa Nemo subitamente triste, pois ele é incapaz de se comunicar com seu herói. Eles ficam espantados ao ouvir isso, e Ju sugere que ele procure orientação de Sophitia, a bibliotecária. De repente, Shirley chega e os repreende por estarem relaxando quando há tarefas mais importantes a serem feitas. Ela expressa sua decepção por até Faria se envolver com eles e sai da sala irritada. Ela então os espiona de fora e descobre sobre a dificuldade de Nemo em se comunicar com seu herói. Mais tarde, Nemo e Faria dão um passeio no corredor quando o gato dela se aproxima. Ela tenta pegá-lo, mas ele foge, e ela lhe confessa que animais de estimação não são permitidos neste dormitório. Então eles correm atrás do gato na esperança de pegá-lo, mas o gato os leva até Shirley, e eles fingem fazer exercícios bobos para escapar dela. Eles continuam sua perseguição com o gato, o que os leva a ainda mais problemas. O gato então fica preso em um telhado e eles vão ao telhado para salvá-lo, mas o telhado quebra e o gato começa a cair. Numa tentativa ousada de salvar o gato, Nemo salta do terraço e arremessa o gato para Faria, mas ela ignora o gato e tenta salvá-lo em vez disso. Enquanto pendem precariamente, ele a incita a soltar-se e salvar-se. Ela, contudo, recusa-se a deixá-lo. Por fim, ambos caem, mas o herói de Nemo intervém, garantindo a segurança deles. Tendo visto Nemo tentar sacrificar-se para salvar o gato, o felino aproxima-se dele e começa a esfregar-se nele carinhosamente. O gato torna-se seu novo companheiro e dorme com ele à noite. Faria conversa com seu herói, que a previne sobre um perigo futuro, e lhe diz que apenas os 7 cavaleiros atuais podem proteger o povo coletivamente. No dia seguinte, seguindo o conselho de Ju, Nemo visita a biblioteca e confia em Sophitia, expressando seu desejo de aprender mais sobre a identidade e as habilidades de seu herói. Ambos embarcam numa busca exaustiva por informações sobre o herói de Nemo na vasta coleção de registros da biblioteca. Infelizmente, seus esforços não rendem resultados, e ela lhe diz que não há registro de nenhum herói que corresponda à descrição que ele deu. Ele fica desanimado ao ouvir isso, mas ela o assegura de que continuará a investigar em seu nome. Ao sair da biblioteca, Nemo encontra uma garota de cabelo rosa que pergunta sobre ele, e Sofia lhe diz que ele é o novo membro dos 7 Cavaleiros. Enquanto isso, Faria e Nemo vão ao hospital, onde Shirley lhes mostra um estudante do comitê disciplinar que se tornou a 4ª vítima do ataque Physis dentro da academia. Embora Ellen trate a vítima com sucesso, ela revela uma marca de mordida no pescoço dele à presidente Faria, que diz que isso pode ser um ataque de vampiro. Determinada, Shirley lhe diz que assumirá a responsabilidade de capturar o criminoso e sai para resolver o assunto. Mas uma garota chamada Mina a impede, dizendo que ela está se sobrecarregando, e Faria concorda com ela. Nemo se oferece para ajudá-la e Faria permite que ele a assista. A garota Mina mais tarde se aproxima dele e agradece por concordar em ajudar o comitê disciplinar, já que restam poucos membros, e parte. À noite, Nemo se encontra com Shirley, e eles começam a investigar o incidente. Ela pergunta se ele está escondendo algo, e ele pergunta por que ela pensa assim. Ela explica sua suspeita de que ele pode não ser tão inocente a ponto de não saber sobre os 7 cavaleiros antes de entrar na academia, e lhe diz que não se importa com o segredo dele, desde que ele trabalhe duro por todos. Ela deixa a investigação com ele, e por sugestão de Ju, ele vai a uma garota para pedir leituras sobre vampiros. Mas ela o informa que vampiros não são monstros, e que são comuns, assim como elfos e humanos. A garota pega um livro sobre vampiros e diz que eles podem transformar outra pessoa em vampiro dando seu sangue e também podem se reproduzir dando à luz. Ela lhe entrega o livro antes de dizer que a chama é a fraqueza do vampiro. Mina se junta a ele e juntos eles vão dar uma caminhada. Ela lhe fala sobre um boato de que Shirley certamente pode ser uma vampira. E lhe diz que todos os membros desmaiaram depois de trabalhar com ela. Ela então começa a chorar, dizendo que esse boato é desolador para Shirley, que está trabalhando sem parar para pegar o criminoso.
Ela então pede que ele vá com ela para a floresta, dizendo que gostaria de investigar de lá. Na floresta, ela torce a perna e ele lhe diz que eles provavelmente deveriam trazer luzes, mas ela rapidamente recusa, dizendo que isso pode alertar o criminoso. Eles seguem em frente e de repente testemunham a verdade. Os rumores parecem ser verdadeiros, e Shirley parece ser uma vampira que estava prestes a beber o sangue de Ellen. Mas Mina acidentalmente pisa num galho, alertando-a para a presença deles, e ela foge. Nemo usa sua sucessão e procede a correr atrás dela, dizendo que acredita que ela é inocente. Ele a confronta e pergunta se ela é uma vampira, e ela confessa que sim, mas quando ele pergunta se ela está por trás do ataque, ela usa sua sucessão e se transforma em sua forma de heroína. Ela lhe diz para sair do caminho dela ou ela o eliminará. Ele não se move, então ela começa a atacá-lo e pergunta por que ele não está revidando. Ele lhe diz que não deseja lutar contra ela, e ela lhe diz que é tarde demais. Ela revela como os vampiros foram maltratados por muito tempo, e como seu pai foi eliminado por ser simplesmente um vampiro. Ela lhe diz que onde quer que fosse, era sempre alvo e perseguida. Ela expressou o quão feliz estava por encontrar paz nesta academia. Mas então isso também chegou ao fim por causa dos rumores que a cercavam. Ele lhe diz que nem todos a odiarão por ser uma vampira e aponta que Ellen estava tentando ajudá-la antes. Ele se oferece para guardar o segredo dela com ele, pois não quer que outros a incomodem, e ela o agradece. Então eles vão para um telhado, onde testemunham a captura de Ellen pela Physis. Eles começam a seguir os monstros e seu rastro finalmente leva a Mina, que surge como a mente por trás de todos esses eventos. Fica claro que Mina também é uma vampira, responsável pelas mortes de vários membros do comitê, tudo como parte de um esquema para encurralar Shirley. E agora ela também está mantendo Ellen. Com um estalar de dedos, ela faz a Physis atacar Nemo, e Shirley o ajuda a derrotá-la. Mina revela que está trabalhando para a Physis e apresenta uma proposta a Shirley, instando-a a abraçar um novo mundo, dominado pela escuridão, um reino onde vampiros podem prosperar em harmonia. Mas Shirley recusa-se veementemente a fazer parte desse esquema maligno, declarando sua lealdade aos seus amigos e aliados. Mina então, com sua velocidade notável, lança um ataque contra Shirley e joga Nemo no chão. Ela o pisa e continua a proferir suas bobagens malignas. No entanto, quando ela estava prestes a partir, ele tenta pegá-la com sua corrente, mas ela o arremessa contra a parede. Eles se envolvem numa batalha intensa, e ele consegue cortar a mão dela. Inabalável, ela substitui sua mão decepada por um apêndice monstruoso, lançando mais ataques contra ele. Num movimento ousado, Shirley a cerca com um anel de fogo, o que força Mina a pular e gritar de terror. Mina os avisa que com o poder da Physis ela pode se curar, portanto não tem mais medo do fogo de Shirley. Encorajado pela orientação de seu herói, Nemo acessa seu verdadeiro poder e pede a Shirley para prendê-la dentro do Anel de Fogo. Mina lança uma série de ataques contra ele, mas Shirley vem em seu socorro e consegue capturar Mina dentro de seu inferno flamejante. Mina avisa que ela também seria queimada, mas o herói de Shirley se materializa diante dela e a segura. Enquanto Mina luta contra as chamas que a envolvem, Nemo aproveita a oportunidade para atacá-la, transformando sua mão em uma arma e desferindo um tiro decisivo que finalmente encerra a ameaça de Mina de uma vez por todas. No dia seguinte, após descobrir a verdade sobre Mina e revistar seu quarto, Gareth descobre que ela estava investigando a costa das ruínas da antiga biblioteca. Ele aprofunda sua pesquisa ao lado de Sophia, que revela uma informação crucial. O ex-bibliotecário da antiga biblioteca, chamado Genius, havia se juntado a Physis e foi finalmente morto por eunomia. Ela revela que há rumores de que Genius deixou uma maldição antes de sua morte, que ainda afeta a reputação da academia. Ele sai da biblioteca e uma garota chamada Claire, da aula de alquimia, traz-lhe alguns materiais sobre a antiga biblioteca que ele havia solicitado a ela anteriormente. Ele a agradece pela ajuda e parte antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Depois de alguns dias, Nemo e Faria iniciam uma discussão sobre o próximo festival escolar. Ela tenta abrir uma porta, mas está trancada, e de repente Claire se junta a eles e abre a porta com seus poderes de alquimia. Mais tarde, eles tomam café juntos, e Claire começa a falar sobre seus sentimentos por Gareth. Quando Faria a questiona mais, ela fica envergonhada e revela que Gareth a havia salvado uma vez da Physis, o que a fez se apaixonar por ele. Eles continuam a discutir sobre o amor, e Claire tristemente lhes diz que queria convidar Gareth para a dança de casais no próximo festival, mas revela que tem medo de que ele a rejeite. Eles a encorajam, dizendo que ela pode não ter essa chance da próxima vez, e ela concorda dizendo que vai convidar Gareth para a dança. Ela então pergunta a Faria se ela selecionou um parceiro de dança para o festival, e seu olhar momentaneamente recai sobre Nemo antes que ela se vire, levando Claire a interpretar isso como um sinal de que ele pode ser a escolha de Faria. Após essa conversa, ele vai até Ju e pergunta sobre seu parceiro de dança, mas Gildan de repente revela que Ju tem sentimentos por Sophitia e começa a provocá-lo. Gildan então revela orgulhosamente suas inúmeras propostas de garotas e diz que escolher uma pode ser difícil. Ele então pergunta a Nemo como as coisas estão indo entre ele e Faria, mas Nemo, com o QI de um peixe, não entende o que eles estão insinuando. Nesse momento, Shirley se junta a eles e pede a Nemo para ser seu parceiro de dança, para a surpresa de Gildan e Ju.
Eles perguntam o que está acontecendo entre ele e Shirley. Ele se lembra das vezes em que se ofereceu como carne suculenta para ela beber e diz que é um segredo. Mais tarde, Faria realiza uma reunião para os membros dos 7 Cavaleiros, e eles debatem ideias para os programas do festival escolar que irão sediar. Gildan surge com uma ideia ridícula de organizar um bar e garotas, mas Shirley rejeita a ideia como membro do comitê disciplinar. Ju sugere um torneio, o que irrita Gareth, e ele procede a sair dizendo que eles estão agindo despreocupadamente quando não reuniram uma pista contra a Physis. Shirley, no entanto, lhe diz que isso é apenas relaxamento, mas ele discorda dela e parte. Lá fora, Claire se aproxima dele, expressando seu desejo de ajudá-lo em sua pesquisa sobre a antiga biblioteca. Gareth está incerto e lhe diz que não pode oferecer nada em troca, mas ela persiste e propõe um acordo. Ela oferece sua ajuda em troca de Gareth se tornar seu parceiro de dança, ao que ele concorda. O festival começa com muitas barracas oferecendo vários itens à venda, e um show de marionetes retratando a queima e a maldição da antiga biblioteca. Todos parecem estar se divertindo, exceto Ju, que está infeliz por não haver um torneio como ele queria. Em vez disso, ele é obrigado a trabalhar no café. Gildan pede que ele pare de reclamar e sirva aos alunos com bolos e outras guloseimas. Gareth é feito garçom e Shirley é feita cozinheira. Ela sai da cozinha e pede ajuda. Faria estava prestes a oferecer sua assistência, mas Ju a interrompe e se oferece em vez disso. Nemo fica feliz que todos estão contentes e não há brigas. No entanto, ele logo se torna o centro das atenções, pois tanto Faria quanto Shirley disputam para ser seu parceiro de dança. Ele pergunta se pode ter as duas, mas elas lhe dizem firmemente que não pode e pedem para ele escolher uma delas. Nesse momento, para sua sorte, Gildan lhe diz que Sofia está pedindo sua ajuda. Nemo aproveita esta oportunidade para sair dessa situação embaraçosa. Ele se encontra com Sofia e ela pergunta sobre as festividades. Ele lhe diz que está indo bem e confia nela. Numa conversa franca e profunda, eles discutem em grande detalhe a natureza intrincada do amor. E ela lhe diz que há diferentes maneiras pelas quais as pessoas expressam seus sentimentos. Ela lhe oferece sua sabedoria e ele pondera sobre escolher entre Shirley e Faria. Depois disso, ele se junta ao resto dos garotos no festival e eles começam a provocá-lo por ter recebido uma oferta da presidente também. Mais tarde ele vai encontrar Shirley e pergunta se quem ela quer convidar para a dança é realmente Ellen. E ela admite que o usou para provocar Ellen devido à sua relutância em expressar seus desejos. Ela oferece um pedido de desculpas sincero. Nemo a encoraja a abordar Ellen em vez disso e convidá-la para a dança. Enquanto isso, Claire se aventura nas ruínas da antiga biblioteca na esperança de encontrar uma pista para ajudar na investigação de Gareth, para que ele se tornasse seu parceiro de dança. Ela de repente cai e faz uma descoberta surpreendente. O cômodo em que ela caiu parece antigo e em ruínas, com livros espalhados por toda parte. Ela descobre uma porta que abre usando seus poderes de alquimia e entra. No festival, Nemo se junta a Shirley numa varanda e compartilha sua perspectiva sobre o amor com ela, enfatizando que as expressões de afeto variam entre os indivíduos. Isso lhe dá a confiança de que precisa para convidar Ellen para ser sua parceira de dança. Na dança, todos estão felizes dançando e se divertindo. Nemo dança desajeitadamente com Faria e Shirley dança com Ellen. Ju está infeliz por não ter um parceiro e Gildan dança feliz sozinho. Gareth espera pacientemente por Claire, esperando que ela retorne em breve, mas ela está sob a antiga biblioteca depois de descobrir a sala secreta por acidente. Ela examina o cômodo e vê um enorme livro brilhando em cima de uma mesa. Ela se aproxima cuidadosamente da mesa e se pergunta se o livro está selando algo dentro. Ela toca o livro e solta um grito. Enquanto isso, no festival, Gareth continua a esperá-la e se pergunta se Claire não virá. Nesse momento, para sua surpresa, ela chega à dança e ele lhe pergunta com preocupação onde ela estava, mas ela lhe diz que não tem certeza e pede desculpas por não ter encontrado nenhuma pista para sua investigação. Ele lhe diz que está tudo bem e a convida para uma dança, e eles dançam felizes juntos. Ela lhe diz que está feliz por finalmente estar com ele e estava prestes a dizer algo sobre a antiga biblioteca quando de repente ele nota o pescoço de Claire ficando roxo, e ela passa por uma transformação assustadora, transformando-se em um cristal violeta e se quebra, para o horror de Gareth, e ele grita em alarme. No dia seguinte, todos estão no funeral de Claire, lamentando sua perda, o que traz uma atmosfera sombria à academia. Alguns garotos começam a fofocar sobre sua morte, dizendo que é por causa da maldição da antiga biblioteca, e especulam se a ausência de Gareth tem algo a ver com isso. Shirley lhes lança um olhar mortal, o que os cala bem rápido. Todos oferecem suas condolências e permanecem em silêncio. Nemo nota Gareth parado sozinho atrás de uma árvore e se aproxima dele. Gareth confessa sentir-se culpado por manipular o afeto de Claire em seu benefício e fazê-la procurar na antiga biblioteca por ele. Ele jura ir atrás de um assassino, dizendo que é o mínimo que pode fazer por ela, e parte. Mais tarde, Faria e Ellen se encontram com um membro do comitê do conselho que lhes fala sobre a crescente ameaça do vulcão Berbar. Faria recorda que sua heroína, Yunomiya, teve um confronto com a Physis naquele lugar. Um homem baixo lhes diz que encontraram uma instalação subterrânea em larga escala lá. Eles mostram um mapa marcando os lugares onde os monstros atacaram até agora. Todos esses lugares enviam poderes mágicos para o vulcão, mas os monstros atacaram o Haglas de Prata.
Eles avisam Faria que a Academia Grand Seed tem que superar rapidamente a ameaça da Physis antes que ela use o poder do Hourglass de Prata para cumprir suas ambições malignas. O chefe do comitê a informa que o líder da Physis está dentro da instalação subterrânea. Faria hesita e lhes diz que talvez não seja a melhor ideia atacar a Physis de forma total e despreparada. Eles continuam a dizer que não têm escolha e recontam as recentes tragédias que aconteceram aos membros dos 7 Cavaleiros e lhe dizem que o inimigo deles está dentro da Academia. Ela concorda e aceita a missão. Após a reunião, ela discute com Ellen sobre o que fazer em seguida, que sugere uma estratégia secretamente em seus ouvidos. Enquanto isso, Gildan se encontra com o resto dos 7 Cavaleiros e revela que eles estão indo para um ataque total contra a Physis. Nemo lhes diz que, como Gareth não está com eles agora, eles terão que trabalhar ainda mais duro. Gildan lhe pergunta sobre o vulcão, já que era perto de sua aldeia. Ele hesita e então lhes diz que seu povo costumava chamá-lo de montanha. Mais tarde ele visita o enterro de Claire e Sofia também se junta. Ela pergunta o que o está incomodando e ele expressa seu remorso, apesar de não conhecer Claire bem. Sofia explica que sua conexão com seu herói deriva de sua empatia e desejo de salvar a todos, e lhe diz que tem fé nele. Ela o incita a cumprir seu destino como sucessor e explica a missão da Academia de acabar com o sofrimento. Na Academia, Eunomia confia a Faria, que revelará a verdade da antiga biblioteca após a batalha. Enquanto isso, Gareth descobre um livro que diz que Eunomia havia matado Genius e confirma que é sua maldição, que indiretamente causou a morte de Claire, deixando-o furioso. No dia seguinte, Nemo acorda ao ouvir Faria cantar tristemente e vai falar com ela. Ele a pergunta sobre a canção, que ela sempre parece estar cantando, e ela revela que Eunomia costumava cantar isso. Ela fica triste, dizendo que a Physis deveria ter desaparecido anos atrás, e começa a falar sobre sua infância. Ela lhe fala das expectativas que todos tinham sobre ela para proteger o povo, e que seus pais nunca pediram por sua bruxa, mas apenas a treinaram para se tornar uma heroína. Após sua conversa sincera, eles partem com o resto dos 7 cavaleiros para o vulcão em um dirigível para derrotar a Physis. Eles chegam ao vulcão e enviam um sinal. Ju e Gildan lideram os outros estudantes da Academia Grand Seed para iniciar um assalto à instalação subterrânea. Shirley invade uma sala e começa a atacar os monstros vigorosamente. Faria e Nemo também se juntam a ela, lutando contra os monstros. Quando um está prestes a atacar Faria, Nemo a salva. Eles formam uma estratégia. Nemo cuidará dos monstros por trás, enquanto as garotas combinam suas forças e avançam, eliminando os monstros. Eles entram em uma sala dentro da instalação, onde encontram várias formas de vida artificiais criadas por alquimistas. Lá dentro, encontram uma cápsula quebrada e são confrontados por 3 indivíduos, que afirmam ser os sucessores do deus Nestra, o deus da destruição. Nemo diz a Faria e Shirley que esses caras não são sucessores comuns, e de repente seus inimigos começam a atacá-los. A de vestido vermelho se autodenomina Rita e luta com Faria. O cara de vestido preto se autodenomina Volux, que se especializa em magia negra e batalha com Shirley. O outro cara, chamado Castris, batalha com Nemo. Enquanto isso, Ju e o resto estão lutando contra a Physis lá fora. Rita envia um ataque poderoso contra Faria, fazendo-a cair no chão. Nemo ataca ferozmente seu oponente e então desaparece. Ele aparece diante de Rita e a ataca para salvar Faria. Juntos eles lutam contra Rita, mas ela ainda se mostra muito poderosa. A batalha continua furiosa, e eles conseguem feri-la, mas o cara Castris aparece e avança contra Nemo com raiva. Rita e o cara discutem, levando-a a atacá-la também, mas Nemo intervém e a salva, para a surpresa dela. Lutando sob o ataque de Castris, ele declara que não quer que eles morram, mas apenas quer proteger este mundo. Enquanto isso, um cara com bigode observa a batalha deles através de um espelho e comenta que tudo está acontecendo de acordo com as previsões do oráculo. A batalha continua furiosa, e os estudantes da Grand Seed estão lutando contra seu inimigo. De repente, os sucessores da destruição se tornam ainda mais poderosos, e Rita declara que os 7 cavaleiros não são páreo para eles. Na academia, Gareth vai à antiga biblioteca onde Claire havia ido, e logo encontra a sala secreta que ela havia descoberto. Ele entra para descobrir que é o altar pertencente a Physis, e se prepara para um ataque. Enquanto isso, Volux se aproxima de Nemo e das garotas, enviando-os pelos ares com seus poderes. Faria fica surpresa que esses caras podem entrar no estado de possessão, sem enlouquecer e perder a consciência. Shirley percebe que os sucessores das trevas prenderam seus heróis em suas correntes, e Castris revela que eles podem controlar seus heróis e usá-los como ferramentas. Faria argumenta que o que eles estão fazendo está errado, mas Volux acha sua retidão engraçada e a chama de estúpida. Ele então usa seu cajado e lança uma poderosa esfera sombria contra eles, que arremessa Furria e Shirley ao chão. Nemo fica surpreso e tenta ajudar as garotas. Ele desvia os ataques de Volux. Macastre salta de cima e o ataca, chamando Nemo de fraco. Na antiga biblioteca, Gareth está cercado pelos monstros da destruição e se pergunta se descobrir a base dos Fissus foi o que levou à morte de Claire. Ele dispensa qualquer ajuda e parte para o ataque contra os Fissus. Ele enfia sua espada dentro de um deles, enquanto ela se transforma na poderosa espada de seu herói. Ele então começa a fatiar os Physis como vegetais restantes e declara que vai vingar a morte da pobre Claire.
Lá fora, os estudantes da Academia Grande Semente estão lutando para conter os Fizzes, e muitos são esmagados até a morte. Gil'dan, com determinação, combate alguns dos Fizzes, salvando estudantes pelo caminho. Ele se pergunta se esse poder dos Fizzes é o que seu herói o alertou. Ju continua sendo o Superman, lutando contra a criatura feia com poderes incríveis. Ele se pergunta se eles podem realmente vencer essas criaturas, e Gil'dan lhe diz que não tem outra escolha se quiserem proteger a ampulheta de prata e salvar cidades que estão sob ataque. Eles olham para o vulcão, perguntando-se se Nemo e as garotas estão seguras. Enquanto todos estão ocupados fazendo suas coisas, o velho e assustador tio de bigode observa os 7 cavaleiros através de um espelho, comentando que tudo está indo de acordo com a profecia. Ele então olha para o teto como um idiota, falando sozinho, dizendo que seus planos serão realizados. O velho ganancioso então olha para o espelho novamente, pedindo que revele o verdadeiro filho da destruição. Enquanto isso, Nemo está apanhando feio do inimigo, mas não perde a esperança e se levanta, pronto para o segundo round. Volux zomba dele, chamando-o e sua gangue de patéticos contra eles. Enquanto ele está ocupado com seu monólogo de vilão, Rita lhe diz para ter cuidado, pois a batalha ainda não acabou, e assim que ela disse, o teto desaba, e Nemo começa a ter para atacar Volux. Castres o chama de estúpido por não ser cuidadoso e o derruba. As garotas entram em ação e prosseguem para enfrentá-lo. Ele desvia do ataque delas com dificuldade e as amaldiçoa, enquanto Volux se levanta do chão e se aproxima dele com raiva. Ele então começa a enlouquecer e usa sua magia negra para criar uma esfera perigosa que atira espinhos em todos. As garotas conseguem desviar dos espinhos, mas um deles atinge Castris, e ele, por sua vez, fica furioso com Volux. Nemo e as garotas percebem que seus inimigos não estão unidos, o que lhes dará uma chance de lutar contra eles. Lá fora, Gil'dan diz a todos para não lutarem sozinhos, mas como uma equipe, e continua atacando os Fizzes. Ju se junta a ele e juntos eles acabam com um Fizz gigante, com Ju o congelando e Gil'dan desferindo o golpe final. Enquanto isso, Castris tenta atacar Shirley, mas ela desvia, vendo a Sra. Volux pede ajuda a Rita, mas ela o ignora e se recusa a participar. Ele fica bravo com ela e estava prestes a dizer algo quando, de repente, seu peito começa a apertar e ele desaba no chão. Castres e Rita experimentam a mesma coisa, fazendo-a se perguntar por que estão perdendo o controle de sua possessão. De repente, os heróis acorrentados por eles se libertam, e Forehead supõe que o poder dos heróis foi retido contra a vontade deles para gerenciar sua possessão. Todos ficam vermelhos de dor incontrolável e caem no chão um por um. Nemo lhes diz que seus heróis estão resistindo a serem usados como ferramentas. Volix continua a sofrer e amaldiçoa que os heróis foram feitos para serem usados apenas como ferramentas e não deveriam desobedecê-los. Nemo fica emocionado e lhes diz para calarem a boca e ouvirem as vozes de seus heróis, fazendo Rita olhá-los surpresa. Ele continua dizendo que eles não deveriam ter medo e abrir seus corações. Castres diz a ela para não ouvir o Nemo bobo, e afirma que eles são os escolhidos do deus da destruição e não deveriam dar ouvidos a Nemo e sua gangue. Enquanto ele se aproxima para atacar Nemo, Shirley rapidamente se coloca entre eles e o protege, antes de desferir um chute em Castres. Ela o ataca novamente e ele a chama de vampira. Ela permanece inabalável e continua a atacá-lo, dizendo que vai proteger seus amigos. Ela então lança seu ataque de fênix de sua espada e ele começa a queimar antes de ser completamente destruído em pedaços. Ferreiro questiona Shirley sobre o que ele quis dizer com ela não ser uma humana comum, mas ela lhe diz que eles podem ter essa conversa mais tarde e aponta para Rita, dizendo que eles têm que cuidar dela agora. Shirley pergunta a ela o que fará, já que é a única no inimigo que não enlouqueceu. Enquanto isso, na antiga biblioteca, Garrett luta contra os Fissos. Ele desvia de seus ataques e fica chocado quando alguém o ataca. Ele se vira para ver Sofia como aquela que o ajudou. Ela lhe diz que eles têm que lutar juntos neste lugar e ele concorda com ela. Na batalha, Shirley diz a Rita que eles vão atacá-la, mas Nemo intervém e diz a Shirley e Faria para irem ao templo. Shirley questiona se essa é uma decisão sábia, mas ele lhe diz para não se preocupar e apenas ouvi-lo. Faria concorda com ele, dizendo que o foco principal deles deve ser parar o plano do físico o mais rápido possível. Ele a agradece e a avisa para ter cuidado antes de ir para o templo. Ele então se vira para Heida e lhe diz que ela é como sua irmã, fazendo-a ficar surpresa. Ela então exige saber se ele é o escolhido como ela, então por que ele os traiu e se juntou aos 7 cavaleiros. Enquanto continuam conversando, o recipiente de vidro se estilhaça e ela começa a atacá-lo. Ele lhe diz que só queria levar sua própria vida e tenta convencê-la a fazer o mesmo. Enquanto isso, Shirley e Faria estão correndo para o templo para encontrar a Maz e parar seu plano maligno de destruir as ampulhetas de prata. Shirley expressa sua preocupação com Ju e Gil'dan, pois eles têm que proteger o local do ritual. Nemo ainda está ocupado desviando dos ataques de Rita e Revida. Os dois parecem estar igualmente equiparados e ela lhe diz que ele é muito bom. Ele dá crédito aos seus amigos por ajudá-lo a se tornar mais forte. Isso a deixa triste, e ela lhe diz que sucessores falsos como eles não têm o luxo da amizade. Ele pergunta se ela ainda acredita nas palavras de Amy, e ela lhe diz que não tem outra escolha antes de partir para outro ataque.
Ela o ataca ferozmente e luta para manter sua posição enquanto revela que não consegue extrair poder de seu herói. Ele consegue desviar do ataque dela e lhe diz que isso não deveria ser a razão pela qual ela deveria ser assim. Eles continuam a lutar, e ela o imobiliza, mas muito em breve ele a chuta, jogando-a no chão e recupera o controle. Ele avança contra ela, enquanto sua visão fica embaçada, e ela se pergunta se este será o seu fim. Enquanto perde a consciência, ela ouve uma voz dizendo que ela viverá. Enquanto a voz lhe diz para lutar, ela vê seu eu mais jovem sendo despertado por sua heroína, Irene. Ela acorda com imenso poder, seu corpo inteiro envolto em chamas douradas. Nemo pergunta se ela ouviu a voz de seu herói, e lhe diz que, se eles ouvirem a voz de seu herói, então eles responderão aos seus desejos. Assim que ele está dizendo isso, o herói de Nemo aparece ao lado dele. Rita se ajoelha no chão e lhe diz que precisa descobrir a verdadeira intenção de ambos sobre por que eles foram criados. Ele oferece sua mão e a convida a ir com ele. Ela hesita antes de aceitar sua oferta, chamando-o de uma pessoa gentil. Enquanto isso, Volux, tendo escapado da batalha, corre para Amaz e lhe conta o que aconteceu. Ele implora que não quer enlouquecer e morrer como Castris, mas Amaz cruelmente pergunta por que ele ainda não está morto. Volix fica chocado ao ouvir isso e pergunta por que foram enviados para lutar, ao que ele responde que queria encontrar o último a permanecer de pé, que então se tornaria o verdadeiro filho da destruição. Ele lhe diz que tudo isso está de acordo com a profecia que ele criou, no entanto, nenhum dos três se mostrou o verdadeiro filho da destruição. Ele então olha para o espelho dizendo que essa pessoa logo virá até ele. Volok o olha aterrorizado e ele continua dizendo que eles só podem estar no estado de possessão por um curto período antes de enlouquecer. Idan invoca espinhos gigantes e brilhantes do teto e os envia para atacá-lo. Os espinhos perfuram as costas de Volok, e ele cai no chão, morto. Shirley e Ferrias logo chegam à cena, desafiando-o. Ele diz que acabou de receber a profecia, e Shirley percebe que ele havia matado Volok. Ele ameaça as garotas, dizendo que elas também terão o mesmo destino e se tornarão as oferendas ao filho da destruição. No passado, vemos a jovem Ellen sendo instruída a se dar bem com uma garota, mas ela fica triste e lhe diz que vai morrer em breve por causa de um acidente. A empregada a repreende por ser rude, e a garota começa a chorar. Anteriormente, Ellen estava solitária depois de se conectar com sua heroína Vanessa, que tinha a capacidade de ver o futuro. Cada dia era uma luta para ela, pois tinha que ver as pessoas a deixarem. Ela até pensou que sabia quando o mundo acabaria, pois não conseguia ver um futuro depois disso. Mas um dia, ela conheceu a gentil Faria, que lhe ofereceu seu guarda-chuva na chuva, para evitar que Ellen se molhasse. A partir de então, Ellen se tornou amiga de Faria, sabendo muito bem que ela desempenhou um papel importante no momento do destino. Ambas foram criadas juntas e mais tarde se tornaram as 7 Cavaleiras junto com o resto da gangue. Atualmente, Ellen pergunta à sua heroína o que acontecerá se ela a usar, mas Vanessa lhe diz que não sabe. Ela expressa sua preocupação e lhe diz que as coisas serão bem difíceis de agora em diante. Enquanto isso, dentro do templo, Shirley e Faria enfrentam Amaz, que se aproxima delas dizendo que ele é o herói desta nova era. Faria tenta bloqueá-lo com sua arma, mas ele avança contra ela carregando seus espinhos mágicos e a ataca. Ela tenta bloqueá-lo mais uma vez, mas é arremessada para trás e estava prestes a cair no chão. Mas para sua sorte, Nemo chega bem a tempo e a pega em estilo nupcial. Ele se desculpa por fazê-la esperar e Rita se junta a eles também. Lá fora, Jill está lutando contra um físico, congelando-o com sua arma antes de finalizá-lo, quebrando-o em pedaços. Gildan o elogia por fazer um ótimo trabalho e se vira para os estudantes, dizendo que eles garantiram o local do ritual. Eles se alegram felizes e procedem a examinar o dispositivo que os físicos usaram para roubar o poder do Hourglass. Jill pergunta como eles conseguiram encontrar este dispositivo e Gildan lhe diz que é por causa das informações que Ellen obteve. Ele então colocou o Hourglass de prata em cima do dispositivo, enquanto Jill pergunta se o trabalho deles aqui está feito. Ele lhe diz que parece que sim, e que Ellen foi quem deu a Terme todas as informações necessárias quando precisou, incluindo a localização do local do ritual. Jill se senta e lhe pergunta por que eles não foram informados do propósito de proteger este lugar. Ele olha para o céu e lhe diz que tem um mau pressentimento, e pode haver outra razão pela qual não lhes foram contados todos os detalhes. No templo, a Miss revela que Nemo é o verdadeiro filho da destruição, e as garotas olham para Nemo surpresas. A Miss continua, dizendo que a razão pela qual ele enviou sucessores falsos atrás deles é para que ele pudesse encontrar o filho da destruição. Rita fica brava com isso e pergunta por que ele mentiu sobre ela ser uma das escolhidas, mas ele a ignora e expressa sua surpresa por Nemo não ter matado Rita. Depois de ouvir isso, ela decide mudar de ideia e acusa ambos de usá-los como peões em sua peça maligna. Ela vê o corpo morto de Volix no canto da sala e fica furiosa. Ela supercarrega seu corpo com a ajuda de sua magia de herói, pronta para um ataque. Ela avança contra ele e ele envia seus poderosos ataques de espinhos contra ela. Ela rompe o ataque dele e se aproxima, cortando suas mãos. Quando ela tenta perfurar seu corpo, nada acontece e ele permanece de pé, inabalável. Ele a provoca dizendo que, mesmo depois de usar o poder de seu herói, ela é fraca comparada a ele. Seu braço começa a se regenerar e ele cria uma poderosa barreira enquanto ela está prestes a atacar novamente, arremessando-a contra as paredes. Shirley comenta que sua habilidade regenerativa é muito forte e que os ataques deles não terão muito impacto nele.
Faria pergunta o que ele planeja fazer com Nemo, e Amos revela que vai usá-lo como sacrifício e obter o poder para destruir a ordem mundial. Nemo questiona sua ideia estúpida, mas ele diz que este é o caminho para reconstruir um país ideal apenas com as pessoas verdadeiramente fortes. Faria e Shirley o acusam de tentar conquistar o mundo por razões egoístas, mas ele as ignora e se vira para Nemo, dizendo que ele herdou a maldição para destruir o mundo. Enquanto isso, na antiga biblioteca, Sofia fala sobre a maldição deste lugar e lhe mostra como ela está afetando seu corpo. Ele fica chocado ao ver isso, e ela lhe diz que tentou resistir à maldição por tanto tempo e dia a dia está ficando difícil de suportar. Ele pergunta por que ela não lhe contou antes, mas ela revela que a maldição só se espalhará se os outros souberem dela. Ele se lembra do que aconteceu com Claire e pergunta a Sofia o que realmente aconteceu naquela época. Ela lhe diz que se ele souber disso, ele também será possuído pela maldição. Ele discorda e lhe diz que quer saber tudo para que possa vingar a morte de Claire. Ela concorda com ele e lhe conta sobre a traição de Dinius, que era o bibliotecário na época. No templo, Nemo é jogado no chão e se transforma de volta ao seu estado humano. Mãos roxas vêm de baixo e o engolem. Amos se aproxima dele e o levanta no ar, enviando ondas de choque por todo o seu corpo. Nemo grita de dor, incapaz de fazer qualquer coisa. Feria implora para que ele o solte, mas Amos continua sua tortura, dizendo que vai tirar o filho da destruição do corpo de Nemo e devorá-lo. Shirley também está presa ao chão e observa a cena impotente. Enquanto Amos continua a torturar Nemo, ele logo começa a se transformar. Seus músculos começam a ficar maiores, no entanto, eles ouvem passos se aproximando e Ellen se aproxima deles. Amos solta Mimo e lhe diz que sua chegada não mudará muito, mas ela simplesmente ri dizendo que pode prever a derrota claramente. Ela vai até Faria e lhe diz para não se preocupar, pois ela vai cuidar dessa situação. Faria pergunta se o ritual está completo e ela responde que tudo está em ordem. Faria a olha com admiração, pois nunca tinha visto usar seu poder antes. Ela lentamente vai ficar diante de Amos, que simplesmente a encara em choque. Sua heroína Vanessa aparece ao lado dela, e elas se preparam para lutar. Ela se vira para Feria para se desculpar, pois vai parar o tempo por um tempo e inicia o processo. A magia começa e um selo aparece no ar, cercando o lugar com um campo de magia branca. A magia se espalha para fora, e todos ficam chocados com isso. O selo cresce, assemelhando-se a um relógio em funcionamento. Amos acusa Ellen de usar os poderes armazenados em seu local de ritual para sua magia. Ele então lança seus espinhos mágicos contra ela, mas ela os para no meio do ar, chamando seus ataques de inúteis e os desvia de volta. Ela então grita tempo, e outro selo mágico do tempo aparece atrás dele. Seu anel começa a rachar e ele o encara em choque. Ela lhe diz que conhece seus truques e quebra seu anel, junto com seu selo mágico do tempo. Ela remove a barreira e cura a todos. Nemo se levanta com dificuldade, assim como as garotas. Eles vão até ela e perguntam o que aconteceu. Ela lhes diz que tirou a habilidade regenerativa dele. Nemo lhes diz que isso significa que eles teriam uma chance igual de lutar contra ele. Assim que estão falando, Ellen desaba no chão devido à exaustão. Shirley corre até ela e lhe pede para ficar consciente. Faria e Nemo decidem que agora é a hora de atacar Amos. Eles correm juntos, transformando-se em sua forma de herói, e o atacam. Faria vai primeiro e tenta bloquear seu ataque, mas Nemo o ataca simultaneamente. Ele tenta desviar de ambos os ataques, mas eles vêm de todas as direções. Ela consegue cortar o braço dele, fazendo-o ficar com raiva e lançar um ataque massivo contra ela, que os arremessa para trás. Ele lhes diz que, mesmo sem o poder do vidro de prata, ele é superior a eles, e lança ataques com apenas uma mão. Faria tenta bloqueá-los, dizendo que não desperdiçará a oportunidade criada por ele. Nemo transforma sua mão em um canhão e se prepara para um ataque, enquanto Amos continua, enviando mais ataques. Ela os bloqueia mais uma vez e avança contra ele. Ele também corre em direção a ela, e ambos colidem, liberando poderes imensos. Eles lutam um contra o outro e parecem estar igualmente equiparados, mas logo ele a domina e Faria recua. Ela chama Nemo por ajuda, no entanto, Amos redireciona o ataque para Nemo, e ele teria morrido se não fosse Farida enviando um feixe para bloquear o ataque. Faria lhe diz para terminar esta luta imediatamente, e ele concorda lançando um poderoso ataque de seu canhão de mão. Amos tenta contra-atacar, mas sem sucesso, e o ataque de Nemo só parece crescer. Ele mesmo fica surpreso com o poder de seu ataque, e Amos luta para manter sua posição. O poder se torna demais para ele suportar, e ele percebe com choque que não é o escolhido. O ataque de Nemo contra-ataca completamente a magia de Amos e o derruba. No entanto, Nemo está tendo dificuldade em controlá-lo, e o edifício começa a rachar. O poder era tão imenso que atinge até o lado de fora, fazendo todos olharem com admiração enquanto ele desaparece no céu. Eles finalmente conseguiram, derrotaram Amos, e Nemo desaba no chão cansado, mas Furia está lá para pegá-lo desta vez. Ele pergunta a ela se isso significa que a luta deles com os Physis também terminou, e ela responde que sim e pergunta se ele está bem. Ele lhe diz para não se preocupar, e eles observam os cristais que foram criados quando ele atacou Amos. De repente, o teto começa a tremer, e Ellen acorda dizendo que o templo vai desabar em breve.
Ela diz a todos para saírem deste lugar, e Rita corre para sair por uma abertura, dizendo que vai embora agora, pois não quer ser detida pelos 7 cavaleiros. Mas Nemo lhe diz que ela salvou a vida dele. Ela descarta isso dizendo que só o fez por si mesma e o avisa que ele é o escolhido como o filho da destruição. E então ele não pode escapar de seu destino. Ela então parte e Faria reúne o resto para sair. Lá fora, todos estão exaustos da luta, ajudando uns aos outros. Gildan e Juice logo veem as garotas retornarem junto com Nemo, e eles se reúnem para celebrar. Faria declara que, como membros dos 7 cavaleiros, eles completaram a missão e todos os aplaudem. Depois de algum tempo, eles deixam a cidade em sua aeronave, pensando que tudo acabou. No entanto, a verdade é que Amos ainda está vivo por causa do pequeno pedaço de cristal ao qual ele se agarrou. Ele se levanta e olha para sua mão que foi amaldiçoada da mesma forma que a de Claire. De repente, uma criatura fantasmagórica parecida com Sofixia aparece atrás dele e o agradece por seu trabalho. Ele pergunta a ela por que ela mentiu sobre a profecia de que ele seria vitorioso. Ela lhe diz que fazia parte de seu plano para fazê-lo mobilizar os Physis. Ela o agradece por fazer de Nemo o filho da destruição e por fazer Ellen usar todos os seus poderes. Enquanto ela está falando, a mão dele começa a ser completamente absorvida, a maldição, e rapidamente começa a se espalhar por todo o seu corpo antes de engolfá-lo completamente e quebrá-lo em pedaços. Mais tarde vemos Nemo atrás das grades, sentado tristemente, e Faria, junto com Ellen, o visita. Ela lhe diz que eles não têm escolha a não ser prendê-lo, pois seu herói, Genius, havia vendido sua alma aos Physis anteriormente. Ellen explica que a maldição da antiga biblioteca paralisa o tempo e aniquila a existência das pessoas, um poder que outrora pertenceu a Genius. Gareth também se junta a eles e o acusa de usar o poder de Physis para destruir a academia. Depois disso, os demais membros dos 7 cavaleiros realizam uma reunião para discutir Nemo. Gildan questiona se é realmente necessário mantê-lo preso, já que ele tem lutado ao lado deles por todo esse tempo. Gareth segura um pedaço de papel e lhes informa que aquilo é o resultado da pesquisa conduzida por Sofixia e pelo Conselho. Ele joga os documentos sobre a mesa, afirmando que Nemo é semelhante aos 3 falsos sucessores. Ele diz que Nemo deve ter feito contato com Genius antes de se infiltrar nessa academia. Joden pergunta como isso é possível, já que a maldição da antiga biblioteca existia muito antes de Nemo chegar, e Gareth lhe explica que a maldição só foi selada antes por causa dos poderes de Eunomia. Shirley pergunta se Genius poderia liberar a maldição, e ele responde que sim, é possível. Ju concorda, dizendo que coisas estranhas começaram a acontecer desde que Nemo chegou à academia, mas Gildan os adverte para não tirarem conclusões precipitadas e que o próprio Nemo pode ser uma vítima de Physis. Faria concorda que é possível, e ainda assim é prudente mantê-lo preso por enquanto. Ela lhe diz que não podem libertar Nemo agora, pois isso apenas causaria pânico entre os estudantes. Ela diz a Gareth que o poder de Nemo era incrível e também anormal. Gildan se levanta da cadeira e pergunta, preocupado, se eles ainda consideram Nemo como amigo. Eles concordam, mas ainda assim sabem que, se Nemo se voltar contra a academia, terão que derrotá-lo. Gildan discorda e deixa a reunião, afirmando que ajudará Nemo de outra forma. Mais tarde, Gareth vai visitar Nemo, e lhe diz que existe um selo mágico que o impedirá de invocar Genius. Ele revela que este dormitório já foi uma prisão para selar sucessores perigosos como ele, mas Nemo lhe diz que não tem intenção alguma de lutar contra ninguém. Gareth não acredita e ativa o selo, revelando seus braços monstruosos. Nemo lhe diz que este é o seu pecado e que ele não o purificou. Ele revela que é um sucessor falso produzido por Physis, e Faria os ouve conversando. Ele conta sobre a base do templo onde foi criado dentro de uma cápsula junto com muitos outros. Amazo supervisionaria e determinaria se esses indivíduos eram adequados para seus objetivos ou não. Gareth conclui que, após seu nascimento, ele deve ter se passado por algum garoto inocente para se infiltrar nesta academia. Mas Nemo diz que não é verdade e que ele apenas se disfarçou de humano para ficar com Faria e os outros. Quando Gareth ainda não acredita nele, Nemo pede que o mate. Gareth saca sua espada, mas depois muda de ideia, dizendo que o matará quando o veredito chegar. Enquanto isso, Ellen e Shirley estão juntas. Elas discutem sobre Nemo, e Ellen a adverte para ter cuidado, caso contrário, seu segredo também poderá ser revelado. Mesmo assim, ela não consegue deixar de sentir pena dele, pois ele havia salvado sua vida. Ellen se oferece a Shirley, e esta crava seus dentes de vampiro em seu pescoço. Mais tarde, Gildan se encontra com Ju e lhe diz que não há como Nemo estar com a Physis e que ele faria qualquer coisa para salvá-lo. Ju o leva para fora, ao terraço, e diz que eles se conhecem há muito tempo. Ele ficou surpreso que Gildan, um príncipe, fosse um dos 7 cavaleiros. Eles conversam sobre a amizade deles até agora, e então Gildan pergunta: não é o suficiente que Nemo seja uma boa pessoa? Mas Ju discorda e diz a Emma que seu pai, Claire, e seus colegas de classe foram todos mortos por ele. Gildan concorda que se Nemo realmente estiver com Physis, então ele também o perdoará. Julie fala sobre o braço monstruoso de Nemo, mas ele simplesmente responde que nem mesmo ele tem orelhas humanas, e isso não o torna um Physis. Ju admite que Nemo pode ser uma boa pessoa, mas ainda assim ele estava mentindo para eles durante todo esse tempo. Enquanto isso, Faria questiona sua heroína, Onomiya, sobre o que aconteceu na antiga biblioteca, e mostra sua mão que foi amaldiçoada, de forma semelhante à de Claire. Faria pergunta se isso é por causa de Genius. Mas ela lhe diz que, se Faria se aproximar da verdade, então ela também sofrerá o mesmo,
Ela lhe diz que precisa ajudar Nemo e que está disposta a fazer qualquer coisa por isso. Yonomiya concorda em lhe mostrar tudo e pede que a siga. Elas vão a um lugar abandonado e lá dentro, Yonomiya destranca uma porta usando sua magia. Faria então entra pela porta e vai para dentro da biblioteca. Ela vê um livro brilhando sobre a mesa, e quando se aproxima, vapores roxos saem dele, envolvendo-a completamente. Na academia, Gildan se encontra com um senhor do comitê para discutir Nemo, que lhe diz que não pode fazer muito, pois as regras são rigorosas nesse assunto. Gildan oferece ao homem um pedaço de bolo e o incentiva a abrir uma exceção para Nemo, caso em que ele o ajudará com sua dívida. O homem finalmente concorda em tentar, e Gildan continua a comer alegremente. Ao sair, ele vê Shirley esperando do lado de fora, ouvindo a conversa deles. Ela então parte, dizendo que a justiça será garantida, não importa o que, e concorda em ajudá-lo. Nos terrenos da escola, Ju está ocupado praticando suas habilidades com a espada, quando Sofígio se aproxima dele, perguntando sobre Nemo. Ele lhe diz que não tem certeza se Nemo está com Physis, mas que ele é uma boa pessoa. De repente, ela o segura pelas bochechas, encarando seu rosto, surpreendendo-o. Ela lhe diz que ele é gentil e estava prestes a beijá-lo, mas ele a impede, dizendo que seu trabalho é protegê-la. Enquanto isso, Nemo está em sua cela, olhando para as mãos, relembrando o que realmente aconteceu e Faria está lá fora, procurando seu local de nascimento. Ela chega à cidade dele e vai à sua casa, descobrindo uma foto dele com sua família. Em seguida, ela vai ao Salão Fallon e imagina como as coisas teriam sido se não fosse pelo ataque de Physis. Ela tenta cantar, mas não consegue, então vai examinar algo nas rochas. Ela encontra um cristal e se lembra que na foto Nemo o usava em sua gravata. Nesse exato momento, Rita chega ao local e a ataca, mas Faria consegue desviar do ataque. Rita presume que ela está ali apenas para capturá-la. Mas quando Faria tenta explicar, Rita não a ouve e avança contra ela. Faria salta no ar e se transforma em sua forma de heroína. Ambas atacam ao mesmo tempo, e seus poderes colidem. Rita a persegue, atacando, e Faria consegue desviar do ataque e contra-atacar. Elas continuam lutando e se atacam com força total. Logo, Faria a domina, a empurra para trás e invoca seu ataque de trovão supremo. O trovão a atinge e ela desaba no chão, inconsciente. Faria exige que ela se renda, mas Rita recusa, dizendo que sabe o quão mal os membros dos 7 Cavaleiros tratam pessoas como ela. Ela se levanta com dificuldade e afirma que preferiria morrer ali com humildade a se render em desgraça. Faria fica surpresa por ela ainda ter tanta força. Rita, determinada, reúne mais poder de heroína e cria uma fênix, feita de chamas. Sua heroína aparece diante dela e a chama de lamentável, mas ainda assim oferece ajuda. E Rita, decidida a não morrer tão cedo, invoca sua arma suprema, e sua heroína, Irene, a encoraja a lutar como uma verdadeira guerreira. Ela cria um tornado de fogo e avança contra Faria, que tenta contê-la. Na academia, Nemo é levado para uma audiência em seu julgamento, e Gareth o questiona se ele tem algo a dizer. Gareth exige ao tribunal que, já que Nemo não está confessando mais nada, ele seja executado para que a maldição não se espalhe. Sofia e Ju concordam, sem outra escolha, e o diretor da escola estava prestes a sentenciá-lo à morte, quando Gildan e Shirley chegam ao local pedindo que parem os procedimentos. Eles se apresentam ao diretor, e Shirley lhe mostra uma ordem governamental dizendo que é muito cedo para a execução, pois lhes faltam provas. Gildan os insta a não desafiar a regra do Império e a investigar essa questão minuciosamente. No entanto, Sofia lhe diz que é tarde demais para eles argumentarem e que a execução de Nemo é definitiva. Ela concorda em assumir total responsabilidade por isso, e ordena que os demais o cerquem. Ju e Gareth parecem estar um tanto possuídos, e junto com alguns outros, os encurralam. Felizmente, Faria chega bem a tempo e impede o ataque de Gareth. Ele lhe pergunta se ela está apoiando Nemo, e ela lhe diz que encontrou a verdade e agora vai revelá-la. Ela se vira para Nemo e mostra o cristal, perguntando se ele o reconhecia. Ele olha para o cristal, surpreso, e ela lhe diz que ele pertencia ao verdadeiro Nemo a quem ele matou para poder vir a esta academia. Ele admite que é verdade e que ele tirou seu corpo e suas memórias. Ele se ajoelha diante dela, pedindo que o puna com a morte. Mas ela discorda e mantém sua posição de que o protegerá como prometido. Ela luta contra Gareth e Ju para impedir que Nemo seja executado. Gildan e Shirley também se juntam, e a aeronave de Faria chega. Ju corre para atacar e impedi-los de escapar, mas Rita lança seu ataque de onda de choque contra ele. Faria estende a mão pedindo a Nemo que vá com ela. Ele aceita e entra na aeronave e eles conseguem escapar. Shirley e Gildan os observam partir, aliviados por saber que estarão seguros. Na aeronave, Rita revela a Nemo que Sofia é quem está com Physis. Faria concorda dizendo que Rita lhe contou tudo quando ela foi ao local de nascimento de Nemo. Rita lhes diz que há uma possibilidade de Sofia ter manipulado Emmas e explorado o fato de Nemo se juntar a esta academia, forçando-o a usar o poder de Genius. Ele não consegue acreditar que foi usado por ela para, sem saber, quebrar o selo da antiga biblioteca e trazer de volta a maldição. Rita lhe diz que o ataque supremo que ele usou contra Amos foi o gatilho para liberar o selo da maldição. Enquanto eles conversam, um trovão atinge a aeronave, e Nemo está prestes a cair, mas Faria o agarra rapidamente.
Eles vão para a varanda e testemunham, em uma luz intensa, uma energia roxa subir ao céu. Enquanto isso, Gareth está com outro estudante, examinando o grande vórtice de poder mágico que está se espalhando da academia. Eles recebem um alerta vermelho, avisando-os do perigo. Um dos rapazes informa que, dentro de 60 horas, o campo mágico protetor ao redor da academia entrará em colapso, e o mundo chegará ao fim. Shirley pergunta a Gareth para onde ele está indo, mas ele parte dizendo que não há mais nada que possa fazer e que encontrará uma maneira de acabar com Nemo. Alguns estudantes tentam impedir que o selo desmorone por causa do vórtice, enquanto Gildan, Shirley e Ju se reúnem para discutir a situação. Shirley lhes diz que quer saber a verdade e acreditar em seus amigos. Ju, no entanto, afirma que o poder de Genius pode potencialmente destruir o mundo, e então fica furioso, dizendo que eles precisam encontrar Nemo e acabar com ele. Enquanto isso, Gareth vai visitar Sophitia na biblioteca, exigindo mais poderes para que possa destruir Nemo. Na aeronave, Nemo senta-se ao lado do fogo para se aquecer, e Faria se junta a ele, oferecendo uma xícara de café. Ele lhe pergunta o que eles farão agora e se culpa por causar tantos problemas. Ele lhe diz que quer protegê-la e ela se oferece para fazer o mesmo por ele. Ela então mostra sua mão e a chama de preço por conhecer a verdade, e que estava preparada para que isso acontecesse. Ela lhe diz que no início queria protegê-lo por dever, mas agora tem outras razões para fazê-lo e que gosta de estar com ele. Ele lhe pergunta sobre seu dever e ela lhe diz que desde a infância foi criada para proteger este mundo e arcar com todas as responsabilidades. Ela seguiu seu dever sinceramente e nunca pensou em mais nada, mas isso mudou quando o conheceu. Ele diz que também sente o mesmo e a abraça. Eles concordam em estar lá um para o outro, e ela estende a mão, dizendo que devem ir para a academia e parar o plano maligno de Sofixia. Na biblioteca, Sophitia inicia seus planos malignos e transforma Gareth em um monstro, chamando-o de bom menino por ouvir a mamãe. Enquanto isso, Ellen está com sua heroína Vanessa, e juntas elas criam um selo poderoso. Ellen relembra o tempo em que conheceu Faria e tenta ficar feliz sabendo o que está por vir. O vórtice mágico continua a crescer, e Faria, Nemo e Rita saltam da aeronave para alcançar a academia. Eles se transformam em suas formas de heróis e correm para os terrenos da academia. Eles ficam cara a cara com Shirley, Gildan e Ju, que exigem que entreguem Nemo. Ju está prestes a atacá-lo, mas Rita intervém e lança uma de suas armas para deter o ataque. Ele decide ir atrás dela primeiro e avança contra ela, mas Rita mantém sua posição e bloqueia o ataque. Ela insiste para que Nemo se apresse, pois não tem muito tempo, e ele concorda, carregando Faria e escapa. Shirley e Gildan tentam ir atrás dele, mas Rita os bloqueia com seus ataques. Ela luta contra os três, sozinha, e lhes diz que estão sendo manipulados. Shirley pergunta a quem ela se refere, e Rita revela que é Sophia, surpreendendo a todos. Ju se recusa a acreditar que seja verdade, mas Shirley e Gildan concordam em ouvi-la. Ju fica furioso e lhes diz que jurou a Sofistícia que protegeria a academia, e enquanto fala, sente uma opressão no peito e desaba no chão. Seus braços começam a cristalizar, espalhando-se por todo o corpo, e ele grita o nome de Sofistícia de dor. Ele fica possuído e vai atrás deles. Gildan diz a Shirley e Rita para ajudarem Nemo, e se prepara para lutar contra Ju. Elas concordam e deixam o local, enquanto Ju começa a atacá-lo. Enquanto isso, Nemo e Faria entram na biblioteca e veem o livro Criando o Vórtice Mágico. Yonomi aparece diante deles e diz que é o livro do tempo, o selo deixado por Genius. Ela diz que este é o lugar de Close para um terreno chamado Jardim Glacial, e invoca Genius de dentro de Nemo para falar sobre o que aconteceu ali. Genius emerge e lhes diz que o selo foi afrouxado devido ao poder da destruição. Faria lhe pergunta se a coisa debaixo da terra não é sua maldição, e Yonomiya lhe diz que tudo foi uma mentira para garantir que ninguém se aproximasse desse selo. Ela lhe diz que o selo não era perfeito e que aqueles que chegaram à verdade morreram miseravelmente como Claire. Ela então conta o que aconteceu durante o tempo deles, após a luta contra Physis. Ela havia implorado a Genius para levá-la também para proteger a academia, mas ele lhe disse que ela deveria viver e cantar para ele. Ela concordou e começa a cantar com lágrimas nos olhos, enquanto Genius partia. Ele lutou contra os Physis restantes com uma mão enquanto ela continuava. No final, ele usou seu ataque de canhão de mão para eliminar completamente os Physis, e seu olho se tornou o selo que continha o vórtice da destruição. Faria no presente pergunta a Genius como Sophia sabe disso, e Nemo lhes diz que deve ter havido mais alguém além de Genius e Yonomiya quando isso aconteceu. Nesse exato momento, Sophia chega e confirma que ela também estava lá naquela época. Faria lhe pergunta como isso é possível, já que teria acontecido centenas de anos atrás, mas Sophia lhe diz que ela estava lá naquela época para purificar o mundo usando o vórtice da destruição. Ela lhes diz que foi ela quem encontrou o método para destruir o mundo. Yonomiya lhe diz para calar a boca e que ele impediria seus planos malignos. Ele avança contra ela, mas ela invoca sua arma e o joga no chão. Ela lhes diz que Genius a havia matado naquele dia. Parte de seu poder Physis escapou dela e entrou no corpo de uma jovem, permitindo que ela continuasse a viver. Ao longo dos anos, ela assumiu os corpos de muitas pessoas e continuou vivendo.
Faria lhe pergunta por que ela tentou fazer com que Nemo fosse morto, e Sofia lhe diz que é porque ele é o único que pode quebrar o selo do Livro do Tempo e o único que pode fechá-lo novamente. Faria e Nemo determinam que ela é muito perigosa e decidem lutar contra ela. Ela avança contra Sofitia, que bloqueia seu ataque sem esforço, e então chama por Gareth, que possuído, ataca Nemo e corta sua mão de herói. Sofia prende Faria enquanto Ju continua a atacá-lo. Ele desaba no chão, sangrando. O Livro do Tempo começa a se quebrar, liberando quantidades incríveis de poder. Faria corre até ele, e Sofia agradece a Gareth por ter feito um bom trabalho e então o mata, dizendo que ele era inútil e estúpido. Faria segura Nemo e começa a chorar, pedindo que ele acorde, e Sofia se alegra que agora Nemo não pode mais usar o poder de Genius e que este selo está completamente quebrado. No entanto, de repente, um selo aparece abaixo dela, e ela olha para cima para ver que Ellen chegou. Nemo sonha em encontrar o verdadeiro Nemo, e pergunta como ele ainda está ali, considerando que o matou. Ele se culpa por tudo, mas o verdadeiro Nemo lhe diz para não se sentir mal, e que ele vai acordar vivo. Nemo começa a chorar, dizendo que nem sequer é humano e não merece estar ao lado de Faria. O verdadeiro Nemo lhe diz para ouvir a voz dela e acordar logo. Enquanto isso, Ellen usa o restante do poder do vidro prateado para curá-lo, e ele se levanta com um sobressalto e jura proteger Faria e os outros com a ajuda de Genius. Ele se transforma em sua forma de herói. No entanto, Ellen desaba no chão devido à exaustão, e Faria corre para ajudá-la. Ela diz a Faria que a morte de Nemo seria o início da destruição do mundo. Por isso, ela reverteu o tempo para um pouco antes de sua quase morte no templo e pediu desculpas a Faria por não ter contado a verdade. Faria a segura, preocupada, mas Ellen sorri para ela, dizendo que agora pode ver um futuro muito melhor do que antes. Faria a agradece por seu sacrifício e vai ficar ao lado de Nemo, pronta para deter Sofitia, que vai até o livro e o consome com suas mãos monstruosas e começa a rir como uma pisco. Ela começa a se transformar, ficando mais feia e monstruosa. Ela lhes diz que eles foram estúpidos e que prolongar a morte deles por algum tempo não fará diferença, pois ela havia consumido o vórtice por dentro e não os deixará selá-lo desta vez. Ela soca o prédio e ele começa a desabar. Lá fora, Gildan tenta acordar Ju e lhe conta sobre os planos malignos de Sofia. Ju se sente mal por ter sido enganado por ela. Eles ouvem um barulho alto vindo de perto e olham para cima para ver a grotesca e feia Sofia destruindo a academia. Seu corpo começa a se transformar e ela se torna ainda mais repugnante. Uma pequena Sofia sai dela e todos gaguejam aterrorizados. Mãos roxas do vórtice emergem de seu ventre e começam a capturar pessoas, incluindo o diretor da escola. Punhos emergem de seu corpo e os lançam voando para criar mais destruição. Enquanto isso, Ju e Gildan correm para o local para tentar ajudar. Gildan está preocupado com ele e pergunta se ele consegue correr nesse estado. Mas Ju lhes diz que eles não têm outra escolha. Os Physis atacam os estudantes e os devoram, enquanto eles correm em caos e confusão. Faria chega ao local e começa a lutar contra os Physis e a salvar os estudantes. Ela instrui os estudantes a seguir as instruções dos oficiais de classe e a se preparar para uma batalha. A gigante lança seu ataque contra todos, e Nemo tenta desviar e corre pelas varandas. Ele se esconde atrás de um prédio e se pergunta o que fazer. Genius aparece diante dele e lhe diz para se acalmar. Ele lhe diz que Sofia se fundiu com o vórtice da destruição, e que se ele atirar nela com seu canhão de mão a curta distância, então poderá quebrar o selo. Nesse exato momento, Sofia lança mais ataques e ele consegue desviar. Rita se coloca no meio e bloqueia os ataques para que não o atinjam. Ela lhe pergunta o que está acontecendo e se ele pode fazer algo para detê-la. Ele conta sobre o plano de Genius, e ela concorda em ajudá-lo o máximo que puder. Ju e Gildan chegam ao local cortando os Physis. Nemo fica feliz por estarem unidos e se sente confiante de que finalmente poderão derrotar este monstro. Enquanto isso, Shelley está com Ellen e pergunta se ela pretende morrer assim. Ellen admite que sim e pede para não contar isso a Faria. Shelley sabe que Ellen, por ter feito magia do tempo, agora enfrenta as consequências e pede para ela não a deixar. Ela então tira a luva e morde o dedo, levando seu sangue até Ellen e pedindo para que ela o beba, para que não morra e possa viver com ela como uma vampira. Ellen aceita o sangue e diz que talvez as coisas não sejam tão ruins assim, afinal. Shelley concorda e diz que Nemo costumava dizer o mesmo. Lá fora, Nemo e Faria se aproximam do monstro, mas ele cria uma barreira de escuridão e destruição. Ela diz a ele que, já que ele é o único que pode selar o vórtice, ele deve entrar na barreira, enquanto ela usa todo o seu poder para criar uma abertura. Ele hesita, mas ela diz que eles precisam fazer isso. Caso contrário, todos serão consumidos pela escuridão. Ela concentra todo o seu poder e tenta criar uma abertura, mesmo que a maldição comece a se espalhar pelo seu corpo, mas de repente, do nada, Gareth aparece e diz que ela não precisa fazer isso e atravessa a barreira, criando uma abertura.
Seu corpo começa a cristalizar com a maldição se espalhando, e ele diz a Nemo que essa é a sua maneira de pedir desculpas e vingar a morte de Claire. Ele então se entrega totalmente e abre a barreira, enquanto seu corpo continua a ser afetado, e se aproxima de sua morte. Nemo agradece e entra na barreira junto com Faria. Eles sobem no corpo do monstro e falam com Sofia. Faria diz a ela para parar, caso contrário, o mundo inteiro estará condenado. Ela se vira e diz que está apenas tentando impedir que todos vivam, para que ninguém se machuque. Ela então lhes diz o quão feliz ela estava quando ele veio para a academia, e o quanto ela amava Genius. Ela continua devagar, dizendo que se uma pessoa machuca outra, então todos deveriam ser punidos por seus pecados, e isso revela seu plano de fazer o canhão de mão de Nemo sair do controle e ser possuído. Genius e Yunomiya aparecem e dizem a eles que agora podem corrigir um erro e parar Sofia. Os heróis e os 7 cavaleiros estão lutando arduamente para salvar a todos e dependem dos outros para lutar, respondeu Physsis. Shirley, Rita, Ellen, Ju, Gildan, todos estão lutando para parar este massacre e salvar a todos. Sofia fica furiosa porque todos a estão rejeitando e começa a atacar Feria e Mimo. Eles desviam de seus ataques e a atacam. Ele tenta atingi-la com suas mãos lâmina, mas ela se cobre. Ele salta para longe dela enquanto tentáculos surgem dela tentando agarrá-lo. Ele os corta um por um e aterrissa ao lado de Faria. Sofia se cobre e desaparece dentro do corpo do monstro. De repente, grandes blocos surgem da carne do monstro e os atacam. Nemo continua correndo, desviando de seu ataque e então salta no ar. Ele vê o rosto de Sofia aparecer e diz a Faria para ir atrás dele. Ela atinge o rosto, quebrando-o em pedaços, e Nemo aterrissa ao lado dela. Mas ele se regenera para formar mais tentáculos, e Sofia sai de um deles. Eles começam a correr, desviando de seus ataques, mas ela envia mais tentáculos em sua direção. Eles cortam o que podem enquanto correm, e ela envia outro ataque massivo contra eles. E Faria quase cai do corpo do monstro, mas Nemo a pega e salta para o céu. Com Faria em um braço, ele usa seu canhão de mão e lança um ataque poderoso. Faria também empresta seu poder e juntos eles lançam um dos ataques mais poderosos. Sofia tenta contra-atacar com seu próprio ataque e os dois poderes colidem, criando uma força e luz incríveis. Todos olham a cena com admiração, torcendo para que Nemo e Faria sejam bem-sucedidos. Eles conseguem dominar os ataques de Sofia e destruir seu corpo monstruoso. Nemo aterrissa no chão, sua forma de herói desaparecida, respirando pesadamente. Sofia ainda está viva e o provoca sobre seus poderes. Ele diz a ela para calar a boca e olha para Faria, que também perdeu sua forma de herói e cai no chão exausta. Sofia ri deles e revela o vórtice ainda dentro dela. Eles a encaram em choque enquanto ela o libera de volta mais uma vez e lhes diz que o fim deles está se aproximando. Nemo diz a ela que ainda tem algum poder restante nele e fará qualquer coisa para detê-la. Ele começa a se transformar e, ao ver Furia, pede desculpas por estar assim e por não ser humano. Ele diz a ela que também não conseguiu se tornar um monstro completo. Ele diz a ela que a amizade dela foi a mais valiosa para ele, ajudando-o a fazer as pazes consigo mesmo. Ela corre até ele e o abraça carinhosamente. Ele a agradece e parte para enfrentar Sofia. Ele corre em direção a ela e começa a Tekunas a atacar. Ela faz o mesmo e eles começam a lutar um contra o outro. Rita, observando a luta, fica surpresa que, mesmo sendo um monstro, Nemo ainda conseguiu se fundir com seu herói e lutar. Ele continua a lutar contra Zophitia, e ela diz a ele que ele deveria pagar por seus pecados por matar o verdadeiro Neo e roubar suas memórias. Ele diz a ela que Nemo queria que ele continuasse vivendo, e relembra a época em que Nemo o ajudou, mesmo sendo um monstro. Eles continuam a lutar, e ele consegue agarrá-la. Genius aparece diante dele e diz que desta vez ele a eliminará deste mundo. Sofia pergunta se ele vai usar seu poder de selamento novamente, o que significará que ele perderá todos os seus poderes depois disso, e se tornará um humano comum. Ele a ignora e diz a Nemo para fazer o que quiser. Uma grande luz aparece enquanto eles usam o poder do selo, e a atmosfera volta ao normal. O livro do tempo cai no chão e Nemo está deitado ao lado dele. Depois de alguns dias, tudo volta ao normal, e Rita se junta à academia como uma nova estudante. Ellen e Shirley estão juntas, desfrutando da companhia uma da outra. Chu promete se tornar ainda mais forte e encontra um admirador secreto. Mais tarde, Gather se encontra com o resto dos membros dos 7 cavaleiros e pede desculpas. As coisas voltaram ao normal, e todos estão se divertindo, especialmente Féria e Nemo.